Olá, caro estudante, tudo bem? Como você já sabe, eu sou o professor Júlio Zamarian e essa é a nossa quarta teleaula da disciplina de História do Brasil Imperial com o tema O Império em Disputa. Nessa aula a gente vai falar sobre a fase final do Brasil Imperial, então vamos falar bastante sobre o movimento abolicionista, vamos trabalhar também com a crise causada no Brasil, principalmente pós-Guerra do Paraguai. Vamos falar sobre as disputas pelos escravos lutando pela sua liberdade e a proclamação da República, a ação dos militares dentro desse contexto. Também nessa aula, na parte final, nós vamos trabalhar um pouco com a historiografia do Brasil. Vou apresentar alguns dos principais autores que se destacam na nossa historiografia e que têm trabalho de grande vulto, geralmente ligado à área do Brasil Imperial. Vamos ao quadro, então, para a nossa contextualização. Nessa contextualização, eu faço questão de colocar aqui essa, que é uma das últimas fotografias da família imperial brasileira em Petrópolis. Então, Dom Pedro II e a sua família, a foto de Otto Reis, a última antes do fim do Império. Então, destaque para a figura aqui imponente, como sempre, do imperador Dom Pedro II, a princesa Isabel segurando seu braço aqui, aquela que seria a sucessora do trono de Dom Pedro II. Contextualização. O nacionalismo e os intelectuais do século XIX do Brasil, então as ideias de nacionalismo, de patriotismo, de formação principalmente de um país ligado agora à ideia de uma república, vão aparecer nesse momento de uma maneira muito forte. Na segunda parte da nossa aula, nós vamos falar sobre a Guerra do Paraguai, vamos trabalhar as três principais versões historiográficas com relação à Guerra do Paraguai e como que a Guerra do Paraguai inicia aquilo que seria o processo final do Império, né? A crise a partir de 1870 que vai levar o Império à decadência. E na última parte da nossa aula, a historiografia sobre o Império, né? Então são esses os três temas principais aí da nossa aula. Espero que você goste, que essa aula ajude você a entender melhor esses meandros dessa fase final do Império, né? A gente já trabalhou nas outras aulas o início, o golpe da maioridade, período regencial, independência, a primeira fase do Império, falamos sobre escravidão e hoje a gente vai fazer uma amarração em tudo isso. Espero que você aproveite bastante essa aula. O debate intelectual no final do século XIX, o nacionalismo. Então, você deve estar pensando, professor, mas falar de nacionalismo, a gente já falou sobre a Constituição da Nação, 1822, o Projeto Nacional, tudo isso que estava ensejado. Sim, só que essa construção desse nacionalismo, ela não se encerra com Dom Pedro I lá em 1822, ela tem uma continuidade muito grande com o imperador Dom Pedro II. E nesse contexto, a história está muito ligada a isso. Por quê? Quando a gente fala do Brasil nesse período, a ideia da história, ou melhor, de como seria contada a história do Brasil, aparece de uma maneira bem interessante e bem definitiva. Muito do que a gente tem hoje sobre a história oficial do Brasil, aquilo que seria contado, alguns mitos, inclusive, com relação à construção da nossa história, surgiram no período imperial. E eles não surgem do nada. Tem toda uma política organizada, uma política imperial para que a história do Brasil fosse contada de determinada forma. Vamos ao quadro ver um pouco melhor sobre isso. Então, a primeira coisa, definição de nação ou nacionalismo. Segundo Max Weber, um dos grandes pensadores aí do século XIX, a nação, ela geralmente, acontece como construção elaborada por um grupo dominante que unifica um Estado a partir de uma cultura específica. Então, fazer igual o Mário Sérgio Cortella, vou ler de novo. Nação como uma construção elaborada, ou seja, uma construção feita por um grupo dominante que unifica um Estado a partir de uma cultura específica. Então, ou seja, a partir daí você tem a ideia da identidade nacional que é construída historicamente e a Europa como paradigma de civilização e também de progresso. Então, o Weber vai falar o seguinte, você tem uma nação. Essa nação ela não brota, ela não germina, ela não surge do nada. Pelo contrário, você tem um grupo dominante, geralmente as pessoas que estão ligadas ao governo, pessoas com dinheiro, influentes. Esse grupo dominante ele vai influenciar a maneira como a história desse país está sendo contada, vai influenciar a maneira como esse nacionalismo é criado. E esse nacionalismo tem relação com a identidade. Quando eu falo identidade histórica, eu estou falando o quê?
Identidade é aquilo que nos identifica, como o próprio nome já diz. Então, quando eu falo com identidade nacional brasileira, eu estou me referindo a aspectos da nossa cultura, da nossa sociedade, que nos diferenciam dos outros. Aquilo que me torna brasileiro e não argentino, uruguaio, francês ou angolano, por exemplo. Pequenos símbolos, né, pequenas ações do governo fazem parte dessa identidade. A língua, né, a nossa língua portuguesa, o português brasileiro, a maneira como nós falamos o português é diferente dos portugueses da Europa, por exemplo. Aspectos como a nossa culinária, a bandeira, símbolos pátrios como hinos, como os brasões, a própria forma do nosso território também tem uma relação muito importante com isso. Então, essas características fazem com que nós tenhamos a chamada identidade. E essa identidade ela não surgiu do nada, ela foi criada pelo Estado brasileiro e tinha como paradigma a civilização e o progresso da Europa. Então, apesar de ser uma nova nação, uma nação na América, uma nação nos trópicos, o ideal de civilização é a Europa, principalmente influências, logicamente, portuguesas, mas também inglesas e francesas, as duas grandes potências do mundo naquele período, especialmente os ingleses enquanto economia e a França mais no aspecto cultural. Então, esses dois aspectos vão influenciar bastante aí a nossa história e a construção da nossa identidade. Voltando ao quadro, então já falamos do Weber, vamos agora para o IHGB. O IHGB foi criado em 1838, um pouco antes, então, portanto, do golpe da maioridade, ainda no período regencial, e era um Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Qual que era o objetivo do IHGB, do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro? Criar uma história nacional. Essa história nacional, logicamente, ela não seria uma história mais próxima do real. Ela seria uma história ideal, uma história com um ideal, uma história com uma ideia, com um norte. Esse ideal reforçava um passado romanceado e um futuro de progresso. Até a mesma terminologia que nós usamos para nos referirmos a esses aspectos históricos, ela é bastante interessante. Em que sentido? Quando eu falo que os portugueses colonizaram o Brasil, esse termo colonização, ele é bonitinho, né? Olha, os portugueses abriram as matas, descobriram novos territórios, se encontraram com os indígenas, fundaram uma nova nação, a miscigenação criou um novo povo, tudo isso é uma história romanceada. A gente pode falar dessa história de uma outra maneira. Os portugueses chegaram aqui, mataram os índios, tomaram as terras e fizeram o que queriam. A colonização é um termo mais bonito, mas na verdade você teve uma guerra, você teve uma conquista e uma colonização forçosa, não tão romantizada. Dom Pedro II, posteriormente, mas desde lá do período regencial, e o próprio Dom Pedro I, tinha esse cuidado de saber como que a história seria contada, como que essa história do Brasil seria contada. Então ela ia ter ser romanceada, ela iria se afastar do real e ter um caráter mais ideal. E isso foi sistematizado pelo governo. A nação brasileira, em várias ações, ela não emanou do povo. Você tinha um centro, você tinha um arcabouço de governantes e essas pessoas que foram construindo aí a identidade, a nacionalidade, o civismo brasileiro. Então a nação não emergia do povo, ela é um ideal construído de cima para baixo. Vamos ao quadro. Para organizar esse ideal de nação, nós temos alguns pensadores influentes no Brasil daquele período. Esses pensadores, logicamente, não tinham as atuações ligadas ao nada. Eles estavam ali pensando, refletindo sobre aquilo que seria o Brasil. Então, o primeiro que vale destaque aqui é o Francisco Adolfo de Van Hagen. O Van Hagen vai ganhar um concurso da época, né? E o concurso se chamava Como se escreve a história do Brasil. Então, alguns historiadores, pesquisadores apresentam versões sobre como escrever a história do Brasil. E no seu volume História Geral do Brasil, de 1854 a 1857, é o período que ele vai escrever, ele vai apresentar um esforço de uma nação, né, quase que romântica, né? O Van Hagen tem o seu grande escopo numa pesquisa muito grande, né? Com a ideia do nacionalismo, com a exaltação da pátria, entre alguns dos seus aspectos mais importantes. O Van Hagen, até pela data você pode perceber isso, ele é um
continuador, vamos colocar assim, influenciado muito grande pela história metódica dita positivista de Leopold von Ranke da Alemanha. Qual que é a base da história metódica dita positivista do Leopold von Ranke? Vamos lembrar as aulas aí de teoria da história, de historiografia. Existe uma verdade histórica, segundo Ranke. Como que eu chego a essa verdade? Analisando os documentos oficiais do governo. Esses documentos oficiais, porque são oficiais, são uma fonte fidedigna e que transmuta a verdade. Eu não vou pegar depoimentos de pessoas, eu não vou pegar diversas fontes. A minha fonte é a fonte oficial do governo, documentos oficiais. Então, essa história que o Van Hagen vai criar, né, essa ideia de como se escreve a história do Brasil, a história geral do Brasil, é baseada em documentação. Só que você vai concordar comigo que sempre que eu estou me baseando nessa documentação, pensando no Brasil imperial, eu estou falando da versão dos vencedores, não da versão dos oprimidos. Então, uma história oficial, romantizada, idealizada. A gente não pode deixar de pontuar os esforços do Van Hagen, uma pesquisa muito grande, um trabalho muito metódico no levantamento e nas próprias análises. Mas essas análises, elas excluíam outras fontes, excluíam outros atores sociais. Era uma versão oficial do governo que estava sendo colocada ali. Não era só o Van Hagen tem esse aspecto histórico, mas você tem outras expressões históricos, artísticas, que também representam esse ideal de nação. Voltando ao quadro, você tem o Gonçalves Dias, né, com a famosa canção do Eusílio, Minha Terra Tem Palmeiras, onde o canto prossarear, as árvores que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá, a ideia de que o Brasil era o melhor de todos. E o Karl von Martius, né, que vai criar a famosa ideia, né, e essa ideia perdura muitas vezes em alguns locais do Brasil ainda, do mito das três raças. Perdão. Que essas três raças, né, com aspas bem grandes, porque a gente não usa esse termo hoje, nós falamos em etnias, que essas três raças formaram o povo brasileiro, os indígenas, os africanos e os europeus. Só que o von Martius vai fazer isso, e o Van Hagen também, e todos os pensadores daquele momento, eles vão dar uma escondida na origem dos africanos. O que eles diziam? Eles diziam o seguinte, que o indígena, né, como a gente usa no termo atualmente, os povos originários, eles eram bárbaros, incivilizados, mas eles tinham ali quase que uma pureza e uma pretensão à civilidade. E que no encontro com o europeu, né, branco, católico, civilizado, segundo o pensamento da época, esse indígena, esse povo originário, alcançaria ali quase que uma iluminação, pensando na ideia do iluminismo. Então, o indígena tem uma origem pura, mas ele ainda não chegou lá. O europeu é o top. E o africano? O africano é incivilizado, o africano é marginalizado, o africano é escondido. Fala-se da escravidão, mas muito pouco. Valoriza-se essa questão indígena e valoriza-se também o contato do europeu. A gente vê lá, por exemplo, em romances da época, que retratam a época, como Iracema, no José de Alencar, a própria Canção do Exílio que eu acabei de citar, essa ideia do índio muito forte, guerreiro, invencível, valente, que tem alguns princípios que quase são nobres, que parecem com a nobreza europeia medieval. Então, essa base dos povos originários indígenas, ela é colocada com destaque. O contato com o europeu vai levar o indígena a um patamar superior e o africano excluído dessa história, né, afinal de contas, quer se apagar essa ideia da escravidão. Quando eu excluo o africano, nós temos que lembrar que em números absolutos naquela época, e hoje também, eu estou excluindo apenas e tão somente a maioria da população, nem a metade, a maioria da população. O que mostra que essa história se afasta muito de uma história que seria a verdadeira, a real, com aços bem grandes, afinal de contas, na história nós não acreditamos numa única verdade, mas é um passado muito mais romantizado e idealizado. Então, a construção histórica da identidade da nação brasileira não emana do povo, ela é direcionada por ações aí propositais do governo brasileiro naquele período. O debate intelectual do final do século XIX, imigração e branqueamento.
O preconceito, né, já trabalhamos em outros momentos, o preconceito, o racismo de uma maneira muito forte, era presente em vários momentos. Como futuro historiador, futura historiadora, você e eu sempre temos que pensar o seguinte: eu não posso transmutar os meus conceitos, aquilo que eu tenho como verdade, aquilo que eu entendo de história, para o passado. Eu tenho que entender que uma pessoa do século XIX, um pensador do século XIX, ele tinha aqueles ideais, ele tinha aqueles pensamentos porque eles eram homens e mulheres dos seus tempos. Por que eu estou falando isso? Hoje em dia, nós sabemos que houve a chamada política do branqueamento populacional. O que foi o branqueamento populacional? Uma ação engendrada pelo governo para atrair imigrantes europeus ao Brasil para que a cor da pele dos brasileiros ficasse mais clara. A ideia de uma civilização nos moldes europeus não permitia que essa nação fosse uma nação de africanos e descendentes de africanos. Então, por isso, há esse branqueamento. Hoje nós condenamos isso, nós sabemos que isso é um racismo totalmente absurdo, que as ideias do chamado pseudocientificismo da época não valem, não são corretas hoje em dia. Mesmo sabendo disso, eu tenho que compreender que naquela época muitas pessoas acreditavam realmente nisso. Acreditavam nessa superioridade do homem branco, acreditavam no fenômeno do pacing, que eu vou falar daqui a pouco para você, acreditavam nessas ações governamentais. Estão erradas? Sem dúvida. São absurdas? Sim. Mas eu tenho que entender o contexto histórico para poder fazer com que esse entendimento da história seja mais claro. Voltando ao quadro. Então, a ideia inicial é que a política de imigração seria a substituição da mão de obra escrava. Mas quando a gente fala de substituição de obra escrava, você deve perguntar o seguinte, e com razão: professor, havia uma massa de escravos gigantesca no Brasil. Estou falando massa apenas tão somente para termos noção da quantidade. Se esses escravos estão ficando livres por legislação, e vamos pensar lá em 1888, os escravos estão livres. Por que trazer mais gente para o Brasil? Esses povos que eram escravizados já estão aqui, já conhecem o trabalho, já são aculturados, falam a língua portuguesa. Por que não contratar, melhor não recontratar não, né? Contratar esses agora homens livres, mulheres livres, para trabalhar de forma assalariada? Era muito mais fácil fazer isso, mas o preconceito não deixava. Muitos dos donos de escravos não aceitavam pagar salário para um escravo que até bem pouco tempo atrás trabalhava de graça, para aquilo que era considerado na época uma mercadoria. Então tem a ver com o preconceito também essa ideia de trazer imigrantes para o Brasil. Voltando ao mesmo quadro, o branqueamento populacional, que era uma ação oficial do governo, a parceria com o governo italiano, com vários governos europeus, mas a parceria com o governo italiano se destaca, tá? E a ideia do darwinismo social. Primeiro, por que um pacto com o governo italiano? O governo italiano naquela época, a Itália estava em crise, tinha alguns conflitos, algumas guerras. Então tinha-se muito a ideia na Europa de vir para fazer a América. Só que o europeu muitas vezes, né, principalmente da Itália e de outras regiões, não tinha exata noção do que era Estados Unidos, Brasil, Argentina. Há vários relatos de imigrantes que vinham para a América achando que estavam vindo para a América do Norte ou que iam para uma região diferente. Se assustavam quando chegavam aqui. E toda essa ideia do branqueamento populacional está baseada no darwinismo social. O que é o darwinismo social? Você conhece muito bem, você vai lembrar da sua aula de ciência lá do colégio, do ensino médio, ou de outro estudo que você já tenha feito, que Charles Darwin é o grande pai da teoria do evolucionismo. O evolucionismo baseado em duas premissas principais. Os seres vivos evoluem do mais simples para o mais complexo e que essa evolução tem uma regra chamada seleção natural. O que a seleção natural afirma? Os seres vivos mais bem adaptados às condições ambientais são aqueles que sobrevivem e passam essas características para os seus descendentes, por isso que há a evolução. A sociologia física social, como era chamada na época no século XIX, tenta pegar os ideais do darwinismo e colocarem na sociologia, por isso o darwinismo social. O que o darwinismo social afirmava de uma maneira bem tosca? Que do mesmo jeito que os seres vivos evoluíram do mais simples ao mais complexo pela seleção natural, que essa regra evolucionária também existiriam nos povos humanos, nas etnias humanas, né? Quando coloca no termo passado nas raças. Então eles diziam que o africano era como se fosse uma etapa anterior
da evolução e que o homem branco europeu era o auge dessa evolução. Eu sei, você está indignado, eu também fico indignado quando eu dou essa aula, fico imaginando, meu Deus, como é que as pessoas acreditavam nisso? Como é que era um argumento tão tosco colocado em prática? Mas era considerado, inclusive, algo científico naquela época. Então, lembrem do anacronismo, vamos tentar entender o século XIX, pensando, tentando entender a mentalidade das pessoas do século XIX, não a mentalidade que nós temos agora no século XXI. Então, baseados no darwinismo social, a política de imigrações tem um volume absurdo no Brasil, né? E agora no quadro eu vou colocar uma imagem que representa muito bem essa política. A hospedaria dos imigrantes em São Paulo, no bairro da Moca, hoje Museu do Imigrante. Eu tive o prazer de conhecer esse museu há alguns anos atrás, antes da última reforma, né? Belíssimo, eles têm conservados na frente do museu os trilhos de trem, carros históricos, enfim, é bastante interessante. Essa hospedaria, que virou um museu, para começar, até um tempo o site estava em reforma, mas acredito que ele já voltou ao ar. Dá um Google aí e coloca Museu do Imigrante. Se você fizer isso, você vai ter acesso a vários documentos que estão presentes ali no Museu do Imigrante. Então aqui é uma foto da época, tá? Com os imigrantes todos parados aqui na frente dessa hospedaria. Como que funcionava, como que era o fluxo da hospedaria dos imigrantes? Os imigrantes chegavam, principalmente do Porto de Santos, pegavam um trem, vinham para São Paulo, aí na hospedaria. Na hospedaria, esse europeu, esse imigrante, tinha um primeiro contato com o Brasil, né? Então, eram registradas as pessoas que estavam chegando. Eu tenho foto dos registros da época, manuais. Então, chegava lá, por exemplo, o imigrante Antônio, que veio com a sua esposa Luzia e trouxe mais 3 filhos. Isso tudo anotado manualmente. Chegou no vapor tal, né, que vinha do porto italiano de não sei o que lá, a data, tudo preciso. Chegando nessa hospedaria, ele era registrado, ele tinha alguma assistência, então era um lugar que ele poderia dormir algumas noites, tomar um banho, assistência médica. E os grandes cafeicultores que queriam contratar imigrantes iam na hospedaria. Então a hospedaria era um entreposto de mão de obra. Os imigrantes chegavam, ficavam um tempo na hospedaria e depois iam para suas fazendas. Pessoas que muitas vezes querem fazer aqueles processos de dupla cidadania, principalmente italiana, muitas vezes buscam documentos na hospedaria, porque ali você tem vários registros, certidões e assim por diante. Se você conhece alguém ou mesmo tem ali algum passado com imigrantes, você pode colocar o seu sobrenome e muitas vezes você consegue esse registro do seu antepassado. Os italianos eram um grande volume na hospedaria, mas você também tinha espanhóis, você tinha portugueses, holandeses, alemães, enfim, de mais variados povos. Voltando ao quadro. Essa citação, ela ajuda a entender um pouco a mente das pessoas daquela época, principalmente quando nós falamos da política das imigrações. Olha só o que ela diz. O que se chama, né? Então, só para basear, esse texto do Paulo Prado, Retrato do Brasil, é um ensaio, né, escrito em 1928. 44 é a edição que eu peguei o texto. O que se chama de arianização do habitante do Brasil é um fato de observação diária. Então, eles estão vendendo a ideia de que realmente o Brasil está ficando mais branco. Já com 1/8 de sangue negro, a aparência africana se apaga por completo. É o chamado fenômeno pacing dos Estados Unidos. E assim, na cruza contínua, olha o termo que eles usam, né, gente? Cruza contínua da nossa vida, desde a época colonial, o negro desaparece aos poucos, dissolvendo-se até a falsa aparência do ariano puro. Então, nem se questiona o fato de querer ser ariano puro. O objetivo é a arianização. Então, vamos trazer esses europeus na cruza cotidiana, né? Com 1/8 de sangue negro, a aparência do negro desaparece. Então, eles acreditavam realmente que o Brasil ali, na história, muitas vezes você pensa uma geração, 25 anos. 25 anos seria o tempo médio que a pessoa, né, começa a ter filhos, a constituir família. Então, eles acreditavam ali que em 4 gerações, no intervalo de pouco mais de 100 anos, essa aparência de negros do Brasil desapareceria, seriam os falsos arianos, mas na aparência brancos.
Eu queria muito que uma pessoa que pensava sobre isso lá na virada do 19 para o 20 estivesse viva até hoje, para ver que é exatamente o contrário. A gente não tem nenhuma prova disso, esse pacing não existe. E em vários casos que você tem aí casais interraciais, a genética do homem e da mulher negra muitas vezes prevalece, né? Em vários casos. Então, ou seja, para nós hoje isso não é ciência. Na época as pessoas acreditavam que isso era ciência, era uma pseudociência, mas que justificava as ações do governo. Novamente, uma medida preconceituosa, racista, né, que não tem nenhum cabimento. Mas o motivo era aquilo que as pessoas acreditavam naquela época e justifica, inclusive, uma ação governamental que era a ideia, a política do branqueamento e o incentivo da imigração de europeus, principalmente de italianos, ao Brasil. Guerra do Paraguai e abolicionismo, versões sobre a Guerra do Paraguai. Sempre que a gente fala em história, sobre a palavra verdade, a gente tem que ter uma reticência, a gente tem que ter ali um asterisco nisso. Em que sentido? Não existe verdade na história, né? Você já deve ter ouvido outros professores aqui da casa falar sobre isso. Por que não existe verdade na história? O que eu sei sobre o passado, sobre a Guerra do Paraguai? Eu tenho relato das pessoas da época, né, que ficaram, diários, eu tenho documentação oficial, né, eu tenho correspondências, eu tenho locais que eu consigo fazer análise de objetos da época, de cultura material. Analisando essas fontes históricas, né, eu consigo construir uma versão sobre a Guerra do Paraguai. Eu nunca vou conseguir, nenhum historiador nunca vai conseguir a totalidade do passado. Eu não tenho como ter todos os documentos, todas as impressões, todos os diários. Isso é impossível, né? A máquina do tempo não existe. Então, baseado em determinadas fontes históricas, eu consigo fazer uma análise e apresentar uma versão. E a Guerra do Paraguai, ela é fundamental e é um exemplo clássico dessas versões. Inclusive, na minha graduação, eu tive um colega professor que, para ensinar sobre a verdade na história, ele levou para alunos do ensino médio o debate sobre a Guerra do Paraguai, sobre essas versões da Guerra do Paraguai. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos 3 grupos de historiadores em 3 períodos históricos diferentes que, ora, analisando uma nova documentação, ora, com um novo olhar da historiografia sobre a mesma documentação, traçam informações diferentes sobre a Guerra do Paraguai. Então, mostra a riqueza da historiografia, a evolução do trabalho historiográfico e reforça essa ideia de que não existe verdade. Essa ideia de que não existe verdade, ela tem que ser muito cuidadosa, especialmente nos dias de hoje. Por quê? Eu já vi muitas vezes, né, um famoso youtuber, um influenciador digital, ele vê uma versão dessa e depois ele vê a outra. Qual que é a ideia simplória de uma pessoa que não conhece história? Ele acha que uma é verdade e a outra é mentira. E vem com aquele slogan: eu descobri a verdade, o teu professor do colégio te ensinou errado, vem aqui que eu vou te ensinar. Não é bem assim, né? As pessoas não entendem, não compreendem esse processo histórico. Então ficam classificando de uma maneira simplória como verdade ou não verdade. São versões que mudaram conforme o tempo, baseados em novos estudos. O conhecimento da história, ele é mutável, né? Como que ele muda? Quando você tem uma evolução no próprio trabalho do historiador, com novos objetos, novas abordagens, novas maneiras de ver um trabalho historiográfico, e quando surgem novas fontes que levam aí a novos trabalhos. Então, muito embora a gente use esse jargão, olha, a documentação mostra isso, a fonte mostra isso, esse trabalho da história sempre está em mudança, sempre está em evolução. Por isso que o trabalho da história também é bastante interessante. Vamos ao quadro. Perdão. O Tasso Fragoso seria colocado aqui a história da Guerra do Paraguai, perdão, a história da guerra entre a Tríplice Aliança e o Paraguai. Essa versão que eu vou apresentar para vocês agora é a chamada versão tradicional, né? O grande historiador que representa essa ideia, o Tasso Fragoso, e ela é principalmente contada por pessoas que estavam escrevendo a história naquela época, né? Então, ou seja, é a história oficial do governo, a história dos vencedores do conflito. E na história dos vencedores do conflito, né, leia-se Brasil, Argentina e Uruguai, a culpa da guerra é do Paraguai.
Então, olha só o que se dizia nessa versão. A ambição incoercível, incorrigível e o orgulho desmensurado de Francisco Solano Lopes, ditador, olha que frase contraditória, ditador da República do Paraguai. Como é que uma república tem um ditador? Não funciona, né? Obrigaram o povo brasileiro a cruzar armas com os seus dignos irmãos paraguaios, cruentando sem necessidade a uma extensão considerável da América do Sul. Então, por que teve a Guerra do Paraguai? Porque Solano Lopes, o ditador da República Paraguaia, era um louco. Ele era arrogante, prepotente, tinha um orgulho incomensurável e fez o povo paraguaio sofrer. Segundo o texto, né, quando ele fala aqui, os brasileiros cortados foram praticamente obrigados a lutar para acabar com essa reencarnação do mal que seria Solano Lopes. Reparem que essa versão, que é a primeira versão da Guerra do Paraguai, versão escrita imediatamente após o fim da guerra, então é uma historiografia muito marcante do final do século XIX, ela tem uma ideia simplória, né? Dualidade, a luta do bem contra o mal, o mocinho contra o bandido. Os mocinhos são os brasileiros, apoiados pelos argentinos e uruguaios, e a representação do mal é o Solano Lopes. Então essa é a primeira versão, a versão tradicional. Vamos ao quadro ver a segunda versão. A segunda versão já é mais interessante, ela já tem mais corpo. É a versão revisionista. Essa versão revisionista tem alguns expoentes, como Leon Pommer e como Júlio José Chiavenato. Deixa eu colocar o sobrenome dele aqui, porque depois eu quero que você pesquise aí esse autor que é tão importante. Então, segundo a versão revisionista, essa versão revisionista, ela vai ter bastante força a partir da publicação dos trabalhos desses historiadores, de 1968 até 1990 aproximadamente, dizia o seguinte: a Guerra do Paraguai, no livro A Grande Tragédia Rio-Pratense, afirma e ressalta o interesse britânico pelo livre comércio. Então, na primeira versão, a culpa é do Solano Lopes, maldito, né? O vilão da história. Nessa versão revisionista, é apresentada a ideia de que a Inglaterra, grande potência marítima, comercial, industrial daquele período, né? A Inglaterra simbolizava no século XIX aquilo que os Estados Unidos representam para nós hoje, a grande potência do mundo que usa o seu poder econômico para influenciar em vários países. Então, segundo essa versão, a culpa da Guerra do Paraguai é da Inglaterra. A Inglaterra financiou, a Inglaterra injetou dinheiro, muitas vezes provocou os países, porque se uma América Latina desestabilizada seria mais facilmente alvo das grandes mercadorias que os ingleses vendiam. Então, era um mercado em potencial. É nesse período também que aparece a ideia de que o Paraguai era uma potencial concorrente da Inglaterra no mercado industrializado, que os paraguaios já tinham um mercado industrializado bastante forte, um parque industrial consolidado, e que os ingleses queriam acabar com uma concorrência. A gente descobre depois, baseados, lógico, na documentação, que os paraguaios tinham sim uma nascente industrialização, mas isso não significa que eles eram uma potência industrial na época, muito menos que eles iam concorrer com os ingleses. Mas essa versão, ela já traz novas documentações que provam isso, foi um fato. A Inglaterra lutou muito com a guerra. A Inglaterra emprestou dinheiro, vendeu armamento para todos os países. Então, se a gente fosse pensar de uma maneira bem simplória, quem é a grande vencedora da Guerra do Paraguai, sem dúvida nenhuma, a Inglaterra. É essa versão revisionista. Vamos ao quadro para a última versão da Guerra do Paraguai. Essa versão da Giane Barroso, Guerra do Paraguai em Perspectiva, tem alguns historiadores interessantes, como o Ricardo Salles, né, brasileiro, o Francisco Doratioto, entre outros. Segundo eles, os interesses regionais têm grande peso nessa guerra. Eles não descartam as demais hipóteses, mas apresentam que existe um pouco de cada uma na construção. Então, essa versão é a versão mais aceita atualmente. Por quê? E tal, até que surja novas fontes históricas ou uma nova maneira de enxergar a história, essa versão é a mais consolidada. Por quê? Ela diz o seguinte: Solano Lopes tinha pretensões imperialistas, queria invadir alguns territórios para conseguir principalmente acesso à navegação? Sim.
A Inglaterra tinha influência, lucrou e, de certa forma, incitou o movimento? Sim. Mas a gente não pode colocar a culpa da guerra apenas num país ou na ação de um único ditador. Você tem questões regionais importantes. Você tinha a política uruguaia entre o Partido Blanco e Colorado, você tinha rivalidades Argentina-Paraguai, Brasil-Paraguai, você tinha um contexto histórico internacional bastante interessante. No século XIX, acreditava-se que uma grande nação surgia de uma guerra, de um embate. Os Estados Unidos surgiram da guerra que eles fizeram contra os ingleses para serem independentes, só para dar um exemplo. Então acreditava-se que um conflito para resolver as questões no século XIX na América seria importante para reforçar o caráter nacionalista de cada um desses países, para consolidar a ideia da identidade nacional dessas nações. Então isso também está colocado. Então a versão revisionista não descarta as outras, pega aquilo que é mais importante dessas versões e apresenta ali sem desfigurar as rivalidades que existiam naquele período. Então, 3 versões importantes da Guerra do Paraguai, análise de um fato histórico importante para esses 4 países e determinante, porque apesar de vitorioso, o Brasil gastou muito dinheiro na Guerra do Paraguai, gerou descontentamentos, a guerra que se alastrou por muito tempo, e a partir do fim da Guerra do Paraguai que a gente tem aí o acelerado processo de decadência da monarquia brasileira. Vamos agora para o nosso primeiro momento de interação, de resolução da situação problema, imigrações e o branqueamento populacional. Vamos ao quadro. Ao preparar as aulas sobre as imigrações no Brasil, alguns alunos citam um youtuber, algo muito comum, que tem novas abordagens, muito mais críticas que os livros chatos da escola. Essa nova abordagem valoriza a matriz europeia e trata os brasileiros como inferiores. Como evitar que um debate, uma história construída de análise, método e debate acadêmico, seja vista apenas como uma versão chata? Muitas vezes, a versão fácil da história ela é mais palatável, ela é mais compreensível. Ela é o senso comum que muitas vezes pode se tornar legal. Nós, como profissionais da história, temos que sempre apresentar o método histórico, a contextualização para desmistificar essas ideias. Existe uma verdade sobre a Guerra do Paraguai? Não, existem versões. Mas por que existem versões? Porque existem várias fontes. Dá trabalho fazer essa conscientização, mas ela, ao final e ao cabo, apresenta ali um conhecimento que é historicamente construído e afasta essa dualidade, essa simplicidade de bem ou mal. Voltando ao quadro. Com a explicação da sessão, especialmente com o trabalho sobre o darwinismo social e todo o preconceito imbuído nessa prática, você consegue resolver essa situação. Então, apresentando que a história do Brasil, ela não é simples, ela é muito mais complexa. Tem a ver com as versões da Guerra do Paraguai. A ideia, por exemplo, da imigração não é só substituição da mão de obra dos escravos, essa substituição numericamente não era nem necessária, tem relação com o darwinismo social, com a política do branqueamento, tudo isso é muito mais complexo, a história não é essa superfície, ela é muito mais profunda. Vamos ao próximo quadro para finalizar. A essa altura, deve estar claro para os estudantes que eles não podem acreditar mesmo em tudo que vem na internet, nas redes sociais, YouTube, influenciadores, o senso comum. Precisam questionar e entender as nuances da história. Você que vai estar em sala de aula daqui a pouco tempo, se ainda não está trabalhando em sala de aula, vai perceber o seguinte: como que eu faço que o aluno entenda isso? Leve uma fonte para a sala de aula. Muitas vezes, para explicar para um adolescente, para uma criança sobre a história, o que a gente fala é muito abstrato, mas quando esse aluno tem uma fonte histórica, essa fonte é muito importante. Professor, mas eu moro numa cidade pequena, interior, onde é que eu vou arrumar uma fonte histórica? Simples. Uma imagem, um quadro da época, pensa lá no quadro do Pedro Américo sobre a independência do Brasil, uma carta, pode ser fotografia da internet que você apresenta para o aluno, que você leia, que você mostre como que era a linguagem anterior, que você trabalhe uma análise de uma imagem, tudo isso ajuda a enriquecer a aula. Uma fonte histórica, um tratado, um documento, ajuda ele a entender que a partir dessas fontes e da análise que você faz dessa fonte, que você pode fazer em sala de aula, que o conhecimento histórico é construído. Então são coisas simples, ações simples, mas que ajudam o nosso aluno a compreender como que é esse métier, como que é esse trabalho do historiador.
Entendendo isso, ele começa a entender que a história não é parte dessa dualidade, não parte dessa simplicidade de certo ou errado, mas sim de análises complexas sobre fontes historiográficas e que todo o conhecimento que é construído, tudo aquilo que está lá no livro didático do aluno, por exemplo, não está ali à toa. Tem um trabalho de checagem, de verificação, para saber a confiabilidade daqueles fatos, um trabalho de escolha, de seleção, enfim, a construção do trabalho do historiador, ela não é simplória, ela é muito mais complexa e obedece aí a todo um ritual de construção do saber. Vamos agora para o nosso primeiro momento de interação. A nossa questão é a seguinte: o conhecimento historiográfico sobre a Guerra do Paraguai, após todo esse debate apresentado, está pronto, consolidado? Pense, reflita, eu volto em alguns instantes com a resposta.
Bom, respondendo a nossa pergunta, não. O conhecimento histórico sobre a Guerra do Paraguai não está consolidado. Nos últimos 20 anos, a gente não teve uma mudança tão grande na discussão historiográfica a esse respeito. Mas nada impede que no futuro isso possa acontecer, tanto por novas abordagens da historiografia, tanto por novas fontes que possam ser descobertas. Então, o conhecimento da história ele é algo vivo, ele é algo que está sempre em mudança. Às vezes, algum tema ele fica mais decantado por algum tempo e depois se revolve, outros temas são mais perenes. Então, por enquanto, a última versão, a versão revisionista, é aquela que está aceita, mas nada impede que esse conhecimento no futuro possa ser modificado. E abolicionismos, vamos falar agora do movimento abolicionista. Eu gosto muito de trabalhar essa charge, né, da Revista Ilustrada, 1885. Essas charges do século XIX são muito interessantes. Então você vê, eu gosto de observar os detalhes. Primeiro, repare que na cova você já tem um outro escravo colocado aqui, ó, já tem um morto. E o senhor, né, que já é um homem também de mais idade, está aqui com as correntes puxando um escravo morto. Repara que esse escravo está acorrentado, ele está descalço, então ele é um cativo e está sendo enterrado. Essa charge está fazendo referência aqui à Lei dos Sexagenários de 1885. O que a Lei dos Sexagenários dizia? Que todo escravo que alcançasse 60 anos estava livre. Essa e outras leis fazem parte de um contexto da época que é muito interessante. Que contexto que é esse? A escravidão no Brasil não acabou assim, do dia para a noite, num estalo de dedos. Foi um processo paulatino. Aos poucos, aquela escravidão foi acabando. Antes da Lei Áurea, de maio de 1888, o grande golpe no fim da escravidão foi o fim do tráfico de escravos em 1850. Então, em 1850, você tem um duro golpe nas pretensões do comércio de escravos, há uma diminuição muito grande do número de cativos que vinham ao Brasil e, a partir daquele momento, sabia-se que a escravidão estava com os dias contados. Mas o governo vai, aos poucos, fazendo algumas legislações para atender às demandas sociais, atender às reivindicações pelo fim da escravidão. O governo ficava ali pisando em ovos nessa situação. Em que sentido? É lógico que você tinha um movimento abolicionista cada vez mais crescente, você tinha pressões internacionais muito grandes da Inglaterra pelo fim da escravidão. Por outro lado, você tinha grandes proprietários, grandes fazendeiros que necessitavam da escravidão para manter a economia. Então, o governo tinha que manobrar com esses dois lados da moeda. Voltando ao quadro. Então, essa charge da Lei dos Sexagenários, 1885, mas você tem outras leis importantes. A já citada Eusébio de Queiroz, de 1850, que põe fim ao tráfico de escravos. Vou colocar aqui, então, o fim do tráfico. A Lei do Ventre Livre, de 1871, antes da Áurea, né, 13 de maio de 1888, a Lei do Ventre Livre também era interessante. O que ela dizia? Filho de escravo não é mais escravo. Cortava-se o vínculo da escravidão. A partir desse momento, filho de escravo é livre. Qual que era o problema? Essa criança é livre. E aí? Ela vai morar sozinha? Óbvio que não. Ela precisa de uma assistência. Geralmente, essa criança ficava morando com os pais, com a mãe principalmente, até por volta dos seus 11, 12 anos, quando ela poderia escolher se ela queria partir sozinha ou continuar com a família. Em muitos casos, ficava com a família. Então, tanto a Lei do Ventre Livre, especialmente a Lei dos Sexagenários, não funcionava. A Lei dos Sexagenários, por quê? A expectativa de vida média do Brasil daquela época era baixíssima, né? De pessoas brancas, ricas, que tinham lá acessos às melhores condições de vida, não chegavam aos 60 anos, que dirá de um escravo. Um escravo de 60 anos era algo extremamente raro. Então, a Lei do Ventre Livre, a Lei dos Sexagenários, não tinha um efeito muito grande. As principais legislações, a Lei Áurea, que põe fim à escravidão oficialmente, mas a fim do tráfico, Eusébio de Queiroz, em 1850, é o golpe mais incisivo para pôr fim à escravidão no Brasil. Voltando ao quadro, temos uma citação agora do Thomas Skidmore, um dos autores que eu gosto de usar bastante quando a gente fala sobre a história do Brasil. Olha só o que o Skidmore vai nos dizer. Em discurso de 1823, seu ataque à escravidão era inequívoco. Porque
uma espécie de justiça de um homem, rouba a liberdade de outro homem e, ainda pior, a liberdade dos filhos desse homem e dos filhos dos seus filhos. Então, aqui ele está se referindo à continuidade da escravidão por meio do ventre, né? O imperador Pedro I, publicou um ensaio no mesmo ano atacando a escravidão como câncer que está corroendo o Brasil. A citação continua. As implicações políticas de uma tal afirmação do imperador eram tão graves que ele foi forçado a usar um pseudônimo. Esse pseudônimo era o filantropista. Então, ou seja, dentro do próprio governo, o próprio Dom Pedro I, né, lá no início do século XIX, já criticava a escravidão como câncer que estava corroendo a nação brasileira. Mas ele não tinha força política para acabar com a escravidão naquele momento. Aí você deve estar perguntando, professor, o imperador, como que ele não tem força política? Ele não era um déspota, né, absolutista. Ele tinha ali as suas travas e, principalmente, ele sabia que ele não poderia governar sem apoio. Se ele acaba com a escravidão naquele momento, né, o governo dele não se sustentaria. Lembre-se o seguinte, avançando um pouco no tempo, não é coincidência a proximidade de datas. 1888 acaba a escravidão. Um ano depois, em 89, a proclamação da República. Essa proximidade de datas não é coincidência. E a monarquia sabia disso, inclusive Dom Pedro I, naquele momento. Vamos ao quadro novamente, para encerrarmos esse bloco. Há um despreparo para a absorção da massa de escravos pela sociedade livre. Não há nenhum projeto, né, para pensar e refletir sobre como esses escravos seriam reintroduzidos na sociedade. Problemas atuais, né, que nós temos, que são uma herança maldita desse período, além de todo o preconceito, de todo o racismo, né? A demarcação de terras quilombolas, que não avança, assim como a demarcação de terras indígenas, e as separações feitas pelas cotas raciais. A política de cotas começou aí em meados do início dos anos 2000 como uma ideia de uma reparação histórica. Muitas pessoas criticam a ideia das cotas raciais sem conhecer a origem dessas cotas raciais. Durante séculos, né, desde quando acabou a escravidão, os seus afrodescendentes não tinham os mesmos acessos à saúde, segurança, educação, oportunidade de trabalho que as pessoas brancas tinham, especialmente se esses brancos fossem de uma condição econômica melhor. Então, qual que é a ideia das cotas? Primeiro, cotas raciais, depois as universidades têm as chamadas cotas de escola pública. Para concursos públicos também isso acaba existindo. Fazer uma compensação. Não dá para voltar no passado e criar uma política social para que esses escravos sejam reinseridos na sociedade como trabalhadores, como homens e mulheres livres. Então, a cota seria uma compensação temporária, para que a sociedade ficasse mais justa e para que homens e mulheres brancos, negros, independentes do seu gênero, cor, credo, raça, tivessem as mesmas condições. O que acontece no Brasil é que, mesmo com as cotas, você ainda tem uma grande parcela da população que sofre preconceito, que não tem as mesmas oportunidades comparado com as pessoas mais ricas do Brasil, e por conta disso, essa política, apesar de existir, ela não conseguiu alcançar o seu pleno objetivo, né? Porque o problema é muito mais grave, né? Você tem a marginalização de uma boa parcela da sociedade que mesmo as cotas raciais não conseguem compensar. Então, é uma necessidade, algo importante, mas seria uma solução, um ponto de solução, na qual precisaria de mais ações para que essa ideia de esse preconceito, da conscientização e principalmente para que essas pessoas mais humildes no Brasil tenham realmente acesso à segurança, principalmente à educação de qualidade, para que possam ter suas vidas transformadas. Então a política de cotas ela é importante, mas ela é um passo, precisa-se aí outras ações para inverter essa pirâmide social do Brasil, né? Seria utópico eu falar aqui em uma inversão total, mas que pelo menos esses afrodescendentes, as pessoas mais pobres do Brasil, tenham mais condição de uma vida melhor, pautada principalmente por essa ponte aí da educação. Historiografia do Brasil do século XIX, o golpe republicano. Então a gente vai trabalhar nesse ponto com a historiografia, mas primeiro a gente vai falar sobre o republicanismo. E a questão, é golpe ou não é golpe?
aqui em 1889, claramente foi um golpe. Em outros momentos da história nós temos outros golpes, mas isso vai ser assunto para as disciplinas de História do Brasil República 1 e 2. Como que acontece um golpe? Toda vez que a ordem constitucional é quebrada, é um golpe. Qual que era a ordem constitucional do Brasil, pensando na Constituição de 1891, que era a Constituição a Constituição de 1824, que era a Constituição do Império. 1891 é a Constituição Republicana, né? Estou me antecipando um pouquinho da disciplina. O Brasil é uma monarquia com um parlamento. Você tinha eleições extremamente limitadas para esse parlamento, mas o Brasil é uma monarquia, né? Uma monarquia hereditária, o poder passa de pai para filho. Nós tivemos Dom Pedro I, período regencial, Dom Pedro II. Então, Dom Pedro II, ele era o legítimo imperador do Brasil. Eu posso questionar a monarquia? Sim, posso. Posso falar que eu sou a favor da república, da democracia. Mas foi um golpe, porque forças militares retiraram Dom Pedro II do governo, não teve nenhuma crise, não teve uma luta, uma guerra, mas foi uma retirada forçosa. Dom Pedro II não aceitou essa transição e deixou o governo, né? Ele foi derrubado, literalmente, do seu trono. Voltando ao quadro. A necessidade, né, pegando a citação agora do Macedo e Souza, a produção de uma charge está necessariamente vinculada ao contexto sócio-histórico imediato e, portanto, apresenta elementos concretos para a análise dos seus respectivos tempos históricos, seu respectivo tempo histórico. Essa charge é muito interessante porque você vê, primeiro, os observadores aqui, o bobo da corte ali, as pessoas tirando sarro. Você tem um manuscrito aqui, um decreto caindo das mãos de Dom Pedro II, né, que seria ali a parte documental. E o mais interessante, o Marechal Deodoro da Fonseca empurrando o trono e Dom Pedro II caindo aqui de uma maneira vexatória, né? Primeiro, com as pernas abertas, todas arqueadas aqui. Segundo, olha o detalhe interessante, a coroa caindo da cabeça e a imagem de Dom Pedro II, né? Por essa imagem aqui, Dom Pedro II aparenta ter algo entre 82 e 83 anos. Ele era muito criticado pela idade, diziam que ele já estava muito velho, senil, incapaz de governar o Brasil naquela época. Dom Pedro II estava ali por volta dos 60 anos, mais 60 anos em 1889, essa proporção da idade era diferente naquele período. Então, ele era considerado velho, senil, ultrapassado naquele período, né? Então, você tem um golpe do Marechal Deodoro da Fonseca com os outros militares que eram prestigiados, benquistos por conta da Guerra do Paraguai, e militares nos quais as ideias do republicanismo, do positivismo de Conte, liberdade, né, progresso, influenciaram de uma maneira muito grande essa transição republicana. Ao quadro novamente. A questão militar era muito bem colocada naquele período. Os militares defendiam a liberdade dos escravos, né, e a República. A República tardia. O Brasil era aí uma ilha de monarquia numa América toda republicana. Eles eram inspirados no Augusto Comte, né, no positivismo de Comte, um positivismo baseado no iluminismo, progressivo, né? E o Marechal Deodoro da Fonseca, o homem certo no lugar certo. O Deodoro da Fonseca, ele era aí fiel a Dom Pedro II até bem pouco tempo. Ele acabou sendo convencido a mudar de ideia por conta da influência republicana dentro do movimento. Você tem também a questão abolicionista sendo colocada de uma maneira muito forte. A princesa Isabel estava sendo preparada para ser a sucessora de Dom Pedro II. Tanto que é ela que assina a Lei Áurea para vincular a imagem dela como a libertadora dos escravos, algo que realmente acabou acontecendo. A libertação afetou de uma maneira muito grande os fazendeiros, principalmente da região do Vale do Paraíba, que perderam muito do investimento que eles tinham com os seus escravos. Boatos sobre a desmobilização do Exército fizeram com que essa instituição ficasse ainda mais reticente contra Dom Pedro II. Então, você tem todo um contexto colocado que ajuda a explicar esse golpe republicano. Você tem a crise causada pelo fim da Guerra do Paraguai, o endividamento do governo,
ao mesmo tempo que os militares estão com moral elevada e são muito bem vistos pela sociedade, esses militares são grandemente influenciados pelas ideias republicanas, pelas ideias do positivismo e acabam se voltando aí contra o governo, dando início à República no Brasil. Então, a República começa com um golpe, muito embora você tinha um grande clamor, um grande movimento por essa República, não deixa de ser um golpe, principalmente naquele período. Vamos ao quadro novamente para uma citação que encerra essa nossa parte do abolicionismo. José Murilo de Carvalho, no clássico livro Os Bestializados, né, O Rio de Janeiro e a República que não foi, diz o seguinte: em sua conclusão, o autor explica que como não aconteceu uma república real, ou seja, o governo nunca foi uma coisa pública. A cidade não teve cidadãos nesse sentido. Estes se relacionavam com o Estado de maneira como conseguiam. Como a cidade foi impedida de ser república, foram formadas várias pequenas repúblicas, onde os cidadãos foram construindo a sua identidade coletiva. Por que ele fala que a república nunca foi real, nunca foi uma coisa pública? Tecnicamente, teoricamente, um governo republicano deveria representar a população, né? Então, ou seja, res publica, no termo do antigo latim, uma coisa pública. Quando eu falo numa república, não existe uma república sem cidadãos. Então, esses cidadãos deveriam ajudar na construção dessa nação, pelo voto, pela participação em instituições políticas, debates diversos, ser representada. Assim como na independência, um grupo ligado a Dom Pedro I e à elite do Brasil impôs a independência e a população mal sabia o que estava acontecendo, no período republicano aconteceu a mesma coisa. Os militares, né, e um grupo de elite influenciado pelas ideias do republicanismo, derrubam Dom Pedro II e começam um novo governo. A maioria da população brasileira está alheia a esse processo. Por isso que o título lá do livro do José Murilo de Carvalho é Os Bestializados. As pessoas viram aquilo como bestas, não estavam nem entendendo o que estava acontecendo. É uma mudança dentro da elite do governo brasileiro, não que emana de uma república. Como não emanou na República, como que não era uma coisa colocada, uma coisa pública, as pessoas se identificavam muito mais com as suas regionalidades, com a sua cidade, com o seu bairro, com o seu cotidiano. É como se esse governo fosse descolado da população. Por isso que o Murilo de Carvalho vai afirmar que essa república não era real, ela não era uma coisa pública propriamente dita. Por caminhos aí diversos, o Brasil finalmente alcançava o status de república, como todos os outros países da América até então, e você tem uma caminhada nesse Brasil republicano. A república cheia de idas e vindas, sempre cheia de golpes, cheia de rupturas, mas que historicamente tem sido construída nos últimos anos. Historiografia do Brasil no século XIX, vamos falar agora sobre a historiografia propriamente dita. Nós temos vários autores importantes no Brasil e muitos dos grandes historiadores do Brasil estudam dois períodos históricos especificamente. A colônia, você tem grandes historiadores estudando a colônia e grandes historiadores também estudando o Brasil imperial. Vamos ao quadro. Primeiro, nós temos até uma brincadeira, né, os professores de faculdade fazendo isso, e eu vou fazer com vocês também. Nós temos a Santíssima Trindade da historiografia brasileira. Quem é essa Santíssima Trindade? São chamados intérpretes modernos do Brasil. Os intérpretes modernos, a famosa geração de 1930. O que a gente brinca de Santíssima Trindade seria o Sérgio Buarque de Holanda, o Caio Prado Júnior e o Gilberto Freire. O Nelson Werneck Sodré também é importante, mas ele não está especificamente colocado nesse grande grupo de elite aqui, né? Do Buarque de Holanda, o Caio Prado Júnior e o Gilberto Freire. Daí você deve estar perguntando, professor, eu conheço esse nome, Buarque de Holanda. Sérgio Buarque, o grande historiador, é pai do Chico Buarque, né? O grande cantor e compositor. Esses autores têm algumas características em comum com relação ao seu trabalho historiográfico. Então, primeiro, eles são pautados de uma maneira muito forte em referenciais teóricos marxistas e liberais, né? Pensem na época, início do século XX, logo depois da Revolução Russa, as ideias do marxismo estão bastante presentes. Eles superam as ideias de sequelas da colonização e do período monárquico, ou seja, eles vão tentar passar além da monarquia, além do Brasil
como um resultado do período colonial e do período imperial. Eles vão tentar buscar um caráter mais brasileiro. E grandes temas, como latifúndios e o sistema escravista, são colocados à pauta nesse momento. O trabalho desses historiadores era um trabalho que hoje seria quase impossível. São teses, dissertações, estudos com um número muito grande de fontes, uma análise na longa duração. É óbvio que esses trabalhos são datados, esses trabalhos, muitos deles têm críticas, mas são trabalhos aí de uma historiografia muito grande, de uma fonte documental, uma riqueza de detalhes muito grande, uma linguagem mais complexa, principalmente ali no caso do Sérgio Buarque, uma linguagem bastante técnica, uma influência muito grande da escola dos análises, que era uma escola quase que contemporânea, surgida ali a partir no período entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, são historiadores que ajudam a formar aí aquela que seria a primeira geração da historiografia brasileira pós-século XIX. Quando eu falo pós-século XIX, eu estou falando depois do von Martius, do Francisco Antônio de Van Hagen, que é aquela história metódica positivista. Então, esses intérpretes do Brasil estão aí mais próximos daquilo que a historiografia dos análises colocava como ideal de história. Voltando ao quadro, nós temos o revisionismo da historiografia imperial. Então, seria ali uma segunda geração, tá? O José Murilo de Carvalho, que eu acabei de citar com textos bestializados, em seu livro Teatro de Sombras, a Política Imperial no Brasil. A Emília Viotti da Costa, da Monarquia à República, Momentos Decisivos. E o Raimundo Faoro, Os Donos do Poder, a formação do patronato político brasileiro. Esses historiadores, eles têm uma influência muito grande da nova esquerda inglesa, né? Da New Left Review, a revista consagradíssima com relação à história, e eles vão propor novos temas, novas abordagens na história e novos objetos. Então, aquela ideia de fugir de uma história que era uma história essencialmente política, pensar nos aspectos culturais, sociais, evoluir nesse sentido, a história dos descamisados, a história vista de baixo, a história das mulheres. Eles vão abrir o leque de uma maneira muito grande e fugindo daquela perspectiva da primeira geração, do Caio Prado, do Sérgio Buarque, que era uma historiografia muito pautada na política. Aqui eles vão abrir um novo caminho, né? Não só a política, vamos pensar na economia, vamos pensar na cultura, né? Vamos pensar em outros aspectos que influenciam o cotidiano e a construção da identidade nacional naquele período. Voltando ao quadro, o revisionismo da historiografia imperial brasileira, né? Influenciados principalmente pela terceira geração da Escola dos Análises. Você tem o Luiz Felipe de Alencastro, que eu já citei várias vezes na aula, História da Vida Privada no Império, a Corte e a Modernidade, em 1997. O Luiz Felipe de Alencastro ganhou o prêmio Jabuti por esse livro. O Sidney Chalub, Visões de Liberdade, uma história das últimas décadas da escravidão na Corte. E a Lília Schwartz, As Barbas do Imperador, Dom Pedro II, Monarca nos Tópicos. Esses historiadores evoluem, né, ou progridem no trabalho ainda mais. Eles vão pensar na história cotidiana, vão pensar na história das mentalidades, enfim, vão trazer ali uma abrangência muito grande no trabalho da historiografia brasileira e são autores consagradíssimos até hoje. A Lília Schwartz também tem um trabalho editorial importante na Companhia das Letras, né? Ela é uma das sócias da Companhia das Letras, então vários trabalhos, vários autores internacionais acabam publicando no Brasil via Companhia das Letras e o trabalho dessa historiadora também é grandemente colocado. Estou citando alguns autores, algumas obras, algumas datas. É interessante depois que você tenha que pesquisar mais, aprofundar mais os conceitos relacionados a esses temas. Vamos agora para a nossa segunda situação-problema. Versões e controvérsias sobre a Guerra do Paraguai. Como lidar com os questionamentos dos alunos sobre a Guerra do Paraguai, de que os professores de humana ficam repetindo a cartilha que só culpa a Inglaterra, que a população paraguaia não sofreu uma queda tão grande como alguns falam. O aluno apresenta uma fonte de sua opinião, né? Um livro que tinha como título algo como As Mentiras do Professor de História. Então, aquela ideia de que o professor de História está te enganando, que existem outras versões, guia politicamente incorreto disso, daquilo, outro, a gente já falou bastante sobre isso. Sempre que você apresenta o trabalho da história, o métier do historiador, você acaba aí desvinculando essas ideias de senso comum. Voltando ao quadro.
Após apresentar para os alunos algumas fontes históricas, ressaltamos que, como professores e alunos de história, não podemos desmerecer o evento, minimizá-lo por causa da existência de interpretações que não nos agradam. Por mais que alguém não concorde com determinada escrita da história, há de se respeitar o acontecido e reconhecer sua existência. O trabalho do historiador é baseado nas fontes, não no senso comum. É um trabalho científico, então não é baseado em achismos, não é baseado em modas, é baseado ali em algo bastante concreto desse método científico da história. Vamos ao próximo quadro. Nossa segunda interação. O que estaria relacionado ao preconceito e aos discursos que suavizam a escravidão nos dias atuais? Pense e reflita, eu volto em 2 minutinhos com a resposta. Bom, essa suavização com relação à escravidão tem a ver com falta de conhecimento, né? Saber os horrores que as pessoas passaram no Brasil no período da escravidão, o quão difícil foi o processo de libertação, não foi só uma canetada da princesa Isabel, isso tem uma construção histórica muito mais densa e muito importante. Então, novamente, o aluno com esse senso comum não sabe os caminhos e descaminhos para que a construção da história fosse feita da maneira como ela ocorreu. Vamos ao quadro novamente. Recapitulando então, nessa aula, uma aula bastante volumosa, nós falamos no primeiro momento sobre a Guerra do Paraguai, as 3 versões importantes para a história e como que elas surgiram e a importância delas no contexto da época. Falamos sobre o abolicionismo e a proclamação da República, as várias leis que vão paulatinamente acabando com a escravidão, o movimento abolicionista que era muito forte no Brasil naquele momento, e a proclamação da República, o golpe sofrido por Dom Pedro II em 1889. E na última parte da nossa aula trabalhamos com a historiografia do Brasil, falamos dos intérpretes modernos do Brasil, a geração de 1930, e depois os trabalhos mais contemporâneos, que vão desde lá do Raimundo Faoro, José Murilo de Carvalho, Sidney Chalub, Lilia Moritz Schwartz, entre outros grandes historiadores da nossa história do Brasil. Assim, eu encerro a disciplina de História do Brasil Imperial com você. Espero ter contribuído, ajudado na sua formação. Sempre reforço que a nossa aula é um início. Você deve ler os textos disponibilizados, pesquisar os autores, ainda mais na aula de hoje, que tem várias referências, para que você tenha uma formação cada vez melhor, cada vez mais adequada. Me despeço de vocês, desejo sorte, sucesso e até uma próxima oportunidade.